Como bactérias se tornam resistentes a antibióticos? Eu não preciso falar para os senhores que esse é um tema importantíssimo para a área de saúde. Hoje em dia nós temos aí diversas bactérias que são resistentes a múltiplos antibióticos, causando problemas hospitalares seríssimos. Mas também nós escutamos com frequência de que a resistência a antibióticos é a prova cabal de que a evolução, através da mutação e seleção natural, é capaz de produzir novas estruturas, novas habilidades. O que ninguém te explica é o que está acontecendo a nível molecular. Então hoje eu vou te explicar os 5 mecanismos moleculares de resistência a antibióticos e vou te mostrar que, na verdade, a bactéria não está criando nada novo de forma a combater o antibiótico, mas sim se utilizando de processos ou estruturas que ela já possui, tá? Então vejam, está aqui uma bactéria que eu desenhei com minhas excelentes habilidades artísticas. Essa bactéria não está em escala, porque se ela estivesse, se esse fosse o tamanho de uma bactéria, eu estaria neste momento debaixo da minha cama, chorando, esperando o apocalipse, ok? Mas ela não está em escala, graças a Deus. E aqui eu estou representando algumas estruturas que vão ser importantes para a nossa conversa, tá? Você tem a membrana celular aqui em azul, a parede celular pessimamente desenhada, o DNA da bactéria, basicamente, e o ribossomo, que é aquela máquina molecular que vai ler o RNA e produzir aí a proteína, ok? E você tem aqui uns efflux pumps, que eu vou discutir mais para frente, mas são bombas aí de efluxo que geralmente são utilizadas para expulsar coisas de dentro da bactéria, ok? Então, para entender resistência a antibiótico, é preciso entender o que o antibiótico faz. Rômulo, isso é óbvio, né? O antibiótico é uma substância química que mata bactérias. Você é idiota, cara, pra não saber disso. Sim, meu amigo de voz estranha, só que você precisa entender que isso aí não é algo trivial. Porque a bactéria nada mais é do que uma célula. E ela está invadindo o seu corpo, que é composto de trilhões de células. Então o antibiótico tem essa tarefa difícil de ter especificidade suficiente de atacar uma célula de bactéria, mas não matar o paciente no processo, né? Não atacar as células dele. E geralmente os antibióticos fazem isso de 3 formas. Eles atacam, geralmente, a biossíntese da parede celular de uma bactéria. Por quê? Porque nossas células não têm parede celular, ok? Ou eles atacam a replicação de DNA da bactéria e o ribossomo, tá? Apesar das nossas células também terem ribossomos e fazer replicação de DNA, as máquinas moleculares envolvidas são diferentes um pouquinho, tá? Então, por exemplo, os antibióticos geralmente atacam a região 30S do ribossomo da bactéria, ok? Então, para te dar um exemplo de que o antibiótico está fazendo, vamos pegar, por exemplo, a penicilina, tá? Que é um antibiótico aí mais antigo. A penicilina ela vai atacar exatamente a biossíntese da parede celular da bactéria. Na parede celular da bactéria você tem aí basicamente açúcares, tá? Tem mais de um açúcar, e eles são unidos por uma fileira de aminoácidos, tá? Então esses aminoácidos estão organizados, acho que são 5 mais ou menos, como se fossem uns rabinhos assim, e eles precisam ser unidos para dar estrutura à parede celular da bactéria. E aí que entra uma enzima chamada PBP, Penicillin Binding Protein, que exatamente faz essa junção de forma a dar estrutura para a parede celular da bactéria. Como o antibiótico a penicilina age? A penicilina é parecida com o alvo dessa enzima, vai se ligar a essa enzima e inativar a enzima. Sem a enzima, a estrutura da parede celular fica comprometida, a água entra dentro da célula e acaba estourando a bactéria, ok? Então esse é um exemplo aí de ação de antibiótico, né? O antibiótico ele geralmente entra na célula por difusão, né? A bactéria tem poros, a gente chama de canais de porina, então ele difunde para dentro da célula da bactéria e vai lá atacar o alvo dele, seja, por exemplo, lá na replicação de DNA, entendeu? Então se você é uma bactéria, como você pode se tornar ou ser resistente ao antibiótico? Como você pode combater o antibiótico? Geralmente a bactéria faz isso de 5 formas. Ela pode tentar impedir a entrada do antibiótico na célula, ela pode tentar expulsar o antibiótico, e aí que vai entrar o efflux pumps que eu mencionei. Ela pode amplificar o alvo. O que eu quero dizer por isso? Por exemplo, a penicilina, ela se liga a uma enzima.
tá? Se a célula aumentar a produção dessa enzima, pode ser que não haja antibiótico suficiente para inativar todas as enzimas, ok? A bactéria pode modificar o alvo, tá? Então pensa, se a enzima agora, o sítio lá onde o antibiótico se liga é ligeiramente diferente, esse antibiótico pode ter dificuldade de se ligar à enzima. Ou a bactéria pode tentar degradar o antibiótico, ok? Então esses são os 5 mecanismos principais de resistência. Agora, como uma bactéria pode se tornar resistente? E aí que está a questão X. Porque ela não vai produzir um novo mecanismo diferente destes que eu estou me referindo. Ela vai, por exemplo, no caso da amplificação, o que pode acontecer? Isso já aconteceu várias vezes. Alguma mutação ao acaso pode alterar ligeiramente os aminoácidos na região ali onde o antibiótico se liga, de forma a impedir que esse antibiótico se ligue. Obviamente a mutação ela não ocorre para esse propósito, é simplesmente um acaso que leva a uma conformação ligeiramente diferente da proteína e impede essa ligação. Agora veja, essa alteração ela não pode ser grande demais, porque senão você vai inviabilizar a enzima. E aí não adianta nada o antibiótico não se ligar se, por exemplo, a bactéria não conseguir fazer mais a síntese a biossíntese da parede celular. Então, geralmente, a proteína ela vai ser, sim, comprometida, porque a especificidade dela vai diminuir. Só que em um ambiente repleto de antibiótico é preferível perder um pouco de especificidade ou até mesmo de eficiência da enzima do que morrer para o antibiótico, tá? Então, esse é um tipo de mutação que pode ocorrer. Troca alguns aminoácidos, altera ligeiramente o sítio onde o antibiótico se liga, e então agora ele não liga mais, a bactéria é resistente, ok? Se torna resistente. Outra coisa que pode ocorrer é um aumento da expressão gênica dos genes envolvidos com a produção da enzima, por exemplo. Então, todas as suas células, elas têm o DNA que tem, por exemplo, genes, e esses genes não estão continuamente funcionando. Eles têm que ser silenciados. Se todos os genes das suas células funcionassem, todas as suas células seriam iguais, por exemplo. Uma vez que você tem o mesmo DNA em todas as suas células, mas a célula do neurônio é diferente da célula do coração, isso se dá porque a célula controla quais partes do genoma vão ser expressas em qual momento, ok? Então, se ocorre uma mutação na bactéria que quebra, por exemplo, o repressor do gene lá da enzima, então agora essa bactéria ela vai produzir mais da enzima. Então veja que nada aqui foi criado. A bactéria perdeu a habilidade de controlar o gene. Mas mais uma vez, a perda aqui pode ser benéfica no sentido de que vai aumentar a probabilidade dessa bactéria sobreviver, uma vez que ela vai, o antibiótico não vai conseguir saturar ali o alvo, ok? Algo similar a isso ocorreu com os efflux pumps, tá? O efflux pumps, como eu falei, são máquinas, ou não falei, são máquinas moleculares, tá? Que bombeiam produtos de dentro da célula para fora da célula. Se você dá uma pausa nesse vídeo, coloca aí efflux pumps bacteria e veja que maravilha de máquina molecular que esse pump é, tá? Então ele usa aí, a bactéria se utiliza desses pumps para expulsar o antibiótico, tá? Só que se o antibiótico tiver em concentração alta demais, a bactéria não vai conseguir expulsar esse antibiótico em quantidade suficiente para impedir que ele mate a bactéria. O que aconteceu em algumas bactérias aí, que se tornaram resistentes a antibióticos que entram dentro da célula, é que esse mecanismo de expressão gênica foi afetado. Tá? Bactérias mutantes superexpressavam genes envolvidos com a produção dos efflux pumps. Tá? O mecanismo ali de silenciamento do gene, de controle do gene, foi quebrado e essa bactéria passou a expressar os efflux pumps em maior quantidade. Então essa bactéria aumentou o número de pumps, ok? Ao acaso. E agora, tendo mais pumps, mais bombas, a probabilidade de se expulsar o antibiótico aumenta. Agora, mais uma vez, todas essas mutações elas são degenerativas, elas estão quebrando alguma coisa, elas estão
talvez de forma neutra, aumentando a expressão gênica. Elas não estão criando algo novo. Mas elas podem ser ditas benéficas porque no contexto de um ataque de antibiótico, elas conferem a vantagem de fazer a bactéria sobreviver ao ataque do antibiótico. Só que se o antibiótico é removido e essa bactéria é colocada em um meio sem estresse, se ela não conseguir reverter essa mutação, ela está danificada. Uma bactéria que produz enzima demais está gastando energia à toa. Tá? Uma bactéria que tem pumps demais na parede pode estar expulsando coisas de dentro da célula que não deveriam estar sendo expulsas. Uma bactéria, por exemplo, que tenta impedir a entrada de antibióticos, né? Não tenta, né? A bactéria não pode tentar nada, mas se por acaso uma mutação gera uma diminuição na porosidade da bactéria, menos canais de porina, isso obviamente pode impedir a entrada do antibiótico, mas também vai comprometer a entrada de nutrientes na célula. Então veja que a noção de benéfico, ela é relativa. Do ponto de vista absoluto, do ponto de vista aí, essencial, a bactéria está sim sendo danificada. Ela é uma bactéria intrinsecamente pior, porque ela está, os fins da sua funcionalidade, né? As suas, como eu posso dizer isso de uma forma não filosófica? As funções dessa bactéria ficam subótimas. Só que em um contexto de antibiótico, ter essa gosh, I don't know how to speak Portuguese anymore. Suboptimality. Esse subóptimo pode ser benéfico, ok? Então, senhores, talvez tenha algum mecanismo que eu deixei passar. A inativação do antibiótico. Parece mais uma coisa aí que a bactéria está fazendo ativamente, que pode ser algo que tem evoluído. Por exemplo, para a penicilina, você tem as beta-lactamase, que quebram a região da beta-lactam da penicilina, ok? Essas proteínas, elas não evoluíram para atacar o antibiótico, até porque essa é uma noção lamarckista. Nem elas apareceram ao acaso por mutações quando o antibiótico foi introduzido. Não, as beta-lactamases já haviam sido descobertas em 1940, antes da penicilina ter sido produzida. A bactéria já utiliza a beta-lactamase para outras funções. A bactéria ela é atacada por outras coisas, entendeu? Então a beta-lactamase existem mais de 300 tipos. Então algo que já era presente ali na bactéria acaba funcionando porque se liga ao antibiótico, porque ele é similar a algo que aquela enzima já está quebrando normalmente, ok? Mas, Romo, então por que tem algumas bactérias que não são resistentes? Bom, porque tem 300 tipos de beta-lactamase. Uma forma de ganhar resistência que pode ocorrer em bactérias é que bactérias podem trocar material genético. Então, se uma bactéria que está aqui, naquela população de bactérias dentro do seu corpo, se ela tem uma beta-lactamase que tem afinidade a um antibiótico, ela pode trocar material genético com outra bactéria e essa bactéria ganhar, então, o gene responsável por essa beta-lactamase específica e essa bactéria, portanto, se torna resistente. Isso é um mecanismo de resistência que eu não havia mencionado, né? A troca, né? Que ela está ganhando de alguma outra bactéria, ok? Então vejam que é mais ou menos isso que está ocorrendo a nível molecular. Óbvio que eu simplifiquei bastante, ok? Mas, no fim, o que nós realmente temos é que mutações estão geralmente aumentando a expressão gênica ou diminuindo o número de poros, quebrando algum gene. E isso vai, obviamente, diminuir a funcionalidade da bactéria nos seus processos normais, mas vai circunstancialmente impedir a morte por antibióticos, o que vai, obviamente, aumentar aquele número daquelas bactérias na população e vai aumentar a frequência gênica de qualquer alteração que ocorreu a nível genético e nós poderíamos dizer, então, que a evolução ocorreu. Mas é importante que a gente, né, clareie o que está acontecendo a nível molecular para que a gente não dê ideia para as pessoas que a bactéria está criando algo novo do nada de forma a combater a infecção. Então espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e se tiverem alguma dúvida ou crítica, por favor, comente aí nos comentários. Tenham uma excelente semana e caso queiram se tornar membros do canal, é um valor irrisório. Nós temos aí um grupo do Telegram que nós podemos ter uma conversa mais
livre e você pode fazer perguntas, porque eu geralmente não respondo nos comentários, ok? Então, até mais, até a próxima.